Fala pessoal, aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícias do Fogão. Se você gosta do conteúdo, curta, comente, compartilhe o link com amigos que não conhecem o canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber aviso sempre que tiver live nova no canal. Estamos com a campanha de conseguir arrecadar dinheiro para um computador novo, para um PC novo aqui para o nosso canal, para melhorar o serviço, melhorar a qualidade e a quantidade de vídeos para vocês todos os dias. Aqui está o QR Code do nosso canal, a chave Pix, e ali está a chave Pix, em amarelo ali, rafoguense10@gmail.com. Por favor, ajude qualquer valor, 10, 20, 30 centavos, R$1, R$10, R$20, qualquer valor ajuda muito. Vamos agora ao vídeo sobre a derrota do Botafogo, 3 Cruzeiro, 0 Botafogo, no Newton Santos, repercussão aí da ESPN após o jogo. Vamos assistir. Estou com Mariana Pereira e com Melton Serra. Que dupla, meus amigos, com Botafogo 0, Cruzeiro 3. Boa noite, Mari. E esse jogo? Boa noite, amigos, fã de esportes que nos acompanha. Vamos madrugada adentro. Pode não parecer, mas a gente já virou o turno, né? Já virou o turno do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro também venceu o Botafogo no primeiro turno. Então, assim, realmente um feito absurdo, mas principalmente o jogo de hoje, porque já é quase que um outro Botafogo do que começou o Campeonato Brasileiro, brigando pela liderança, tendo consolidado um esquema muito bem claro ali com o Arthur Jorge, mas o Cruzeiro também vem nesse momento de consolidação muito mais, né, do que já falamos algumas partidas, algumas rodadas atrás. É engraçado da gente destacar, assim, engraçado e curioso, né, que o Botafogo ele tem um ritmo tão intenso de jogo que muitas vezes ele envolve o adversário. E hoje ele foi envolvido por esse mesmo ritmo do Cruzeiro. Principalmente no primeiro tempo, como as jogadas do gol acontecem, dos gols. Inclusive o Arthur ele mexe no intervalo, né, trocando a lateral, porque o jogo passou de um lado para o outro do Cruzeiro, ele começa construindo de um lado, inverte, e aí os gols acontecem, depois um golaço do Barreal. Uma vitória gigantesca, viu, Felipe? Muito grande mesmo do Cruzeiro. Elton Serra também por aqui. Elton, essa é a vitória. Durante a semana a gente teve no Sport Center 3 a discussão de Palmeiras, de Botafogo, de Flamengo e qual dos times que estava ali perto, Fortaleza, São Paulo, o Bahia, que caiu nas últimas rodadas, e o Cruzeiro, cada um deu um palpite que podia se intrometer. E eu falei, pra mim essa é a rodada que define um pouco isso pro Cruzeiro. Se o Cruzeiro se visita o Botafogo e ganha, já na toada que vem, se reforçou, os caras estão chegando. É vitória pra estufar o peito e falar, galera, estamos aqui, ó, no retrovisor, pra usar uma expressão que eu gosto. Pois é. Tudo bem, Elton? Boa noite. Tudo bem, Felipe? Boa noite pra você, boa noite, Mário, boa noite, fã de esportes. Vamos aí, um horário que a gente já tá acostumado, inclusive. Mas Você tá em casa. Agora não em casa, agora... mas também em casa. Só segunda casa. Segunda casa. Agora, eu acho que o Cruzeiro, ele já vinha mostrando essa qualidade de jogo antes dos reforços entrarem em campo, né? A gente viu o Barreal ser importante, a gente já viu a renovação também do Lucas ter sido importante também, né? Eu acho que é um time que, mesmo com essa... O presidente não negou, né? O Pedrinho não negou. Que o áudio... destinado ao técnico era coloca os caras em campo, porque senão o seu trabalho está sob ameaça. Arruma as malas. Não acho que isso tenha interferido no trabalho, e a gente vê um Cruzeiro que, por mais que esses reforços comecem a entrar em campo, a concorrência, a partir do momento em que esses caras foram anunciados, aumentou dentro de um elenco que parecia que precisava de um incentivo para que as coisas funcionassem bem. Colocar o Cruzeiro candidato ao título ainda é muito cedo. Mas colocar o Cruzeiro hoje como um time que mudou a chave é real. Botafogo perdeu e aí fica aquela interrogação. Será que o segundo turno do Botafogo será igual ao segundo turno do ano passado? Eu não acredito. Eu vejo um time muito mais maduro para lidar com essa situação, mas é claro que perder em casa por 3-0 é um resultado que acende o sinal de alerta, sobretudo quando a gente olha daqui para frente, né? Sim. 2 jogos de Copa do Brasil, mais 2 de Brasileiro e 2 de Libertadores, sendo um jogo de Brasileiro entre os 2 de Libertadores contra o Palmeiras. Então, o Botafogo precisa ligar o sinal de alerta. E tem um detalhe, agosto é muito definitivo, né? Porque a gente tem meses de semana fundamentais. A gente já viu hoje time importante segurando os jogadores. Se os jogadores principais
jogaram, alguns deles jogaram metade do jogo, começaram no banco para entrar depois, isso a gente viu no Palmeiras, viu no São Paulo. O Botafogo tem Bahia e Palmeiras em Copa do Brasil e Libertadores. O Palmeiras tem Flamengo e Botafogo. Estamos falando de realmente muitos compromissos. E o Cruzeiro tem o Boca na Sul-Americana, mas não tem Copa do Brasil, Mari. E assim, eu concordo com o Elton que é cedo para colocar o Cruzeiro como um candidato ao título, embora matematicamente ele esteja e por performance também, ele tá perto, ele tem um jogo a menos, né? Então assim, hoje de ponto, depois eu vou até levantar aqui o aproveitamento, não o pontos em si, porque que o Flamengo ele tem menos com certeza, aproveitamento. Mas eu não sei, já levanto isso, dos pontos perdidos, se ele já não tá meio perto de Botafogo e Palmeiras, matematicamente. Vou pegando aqui, Mário. Vai pegando. Você falou de performance, você falou de time e eu incluo o planejamento, né? Porque a janela que o Cruzeiro faz é uma janela de time que entra para competir. Sim. Para brigar por título. A gente viu hoje, por exemplo, enfim, um reforço que já não é de hoje mesmo, dessa chegada recente das últimas semanas, o Cássio, de quando ele é anunciado passa um tempo, né? Para ele poder estrear por conta da janela, e hoje fez uma baita partida. Absurdo. Assim, hoje foi realmente um absurdo o que ele fez. E hoje o Lautaro Dias também, né? Foi uma peça fundamental, de um lado muito bem estabelecido ali do Cruzeiro, passa muito por esse lado o jogo. É muito relevante a gente também acompanhar como o Matheus Pereira ele vai circulando nessa equipe conforme os reforços vão se encaixando, né? Porque ele é peça garantida, ele enfim, já decidiu muitas outras partidas para o Cruzeiro, hoje com assistência inclusive, mas ele vai se deslocando para os reforços se encaixarem, e o Lautaro hoje, por esse lado esquerdo, também jogou muita bola. Então, é performance, é o time e é o planejamento do Cruzeiro para esse segundo semestre de temporada. Elton, eu já peguei aqui os números, mas quando voltar pra gente eu passo. A gente vai explorar já o jogo do Fortaleza, porque o Fortaleza se aplica ao que a gente tá falando exatamente do Cruzeiro. Do ponto de vista matemático, tá acima, com o mesmo número de jogos e tudo mais, jogando muito bem, mas também tem os seus compromissos em outras competições, no caso a Sul-Americana. O Fortaleza vai pegar Rosário Central. O Rosário Central, exatamente, que passou pelo Internacional. Elton, o Cássio, a gente já vai falar sobre ele individualmente, mas o papel dele nesse jogo. Quem vê o 3-0 fala vitória dominante, incontestável, e claro, foi. Mas o Cássio fez parecer mais fácil do que deveria, né? Teve jogo, teve trocação. Queria que você falasse um pouco sobre o papel dele hoje. O Cássio foi contratado para situações como essas, né? O Cruzeiro tá... Quando você olha para o fim do campeonato e o Cruzeiro, de repente, termine no G4, que é algo que é o primeiro objetivo do Cruzeiro, olhando esse momento do campeonato, que talvez, começando o campeonato, a gente colocasse o Cruzeiro ali por briga por primeira parte da tabela, beliscando um G6, talvez. Mas é um time que hoje briga pelas 4 primeiras posições. E você olhar para o fim do campeonato e, de repente, conquistar um G4, o Cruzeiro vai olhar para esse jogo. Né? Ou para esses jogos, né? Porque teve o jogo do primeiro turno, como a Mari falou, mas não tinha um Cássio. Cássio foi contratado para esse tipo de cenário. Ele corresponde muito bem a esse tipo de cenário. O Botafogo foi uma equipe que a gente já conhece, que em casa gosta dessa marcação, pressão. É um time que muitas vezes roubou a bola no campo de ataque. É bem verdade que o Cruzeiro, quando perdia essa bola, conseguia se fechar muito bem, o Botafogo tinha que circular. E o Cássio estava bem protegido. Mas quando essa bola ultrapassou a linha defensiva do Cruzeiro, tinha um goleiro. Ele fez 2 defesas no segundo tempo que foram espetaculares, né? Um chute a queima-roupa que ele pega no chão e depois uma cabeçada que ele acaba também fazendo uma grande defesa. É um desempenho de um jogador que a gente, na fase ruim dele do Corinthians, era muito mais... Essa defesa é espetacular. Era muito mais uma questão de ambiente do que necessariamente um declínio técnico do Cássio. Que até muitas vezes, naquele momento em que ele era cobrado, ele também salvou o Corinthians em muitas oportunidades. Então a questão do Cássio nunca foi técnica. A questão do Cássio era justamente motivação e ambiente. Isso ele encontrou no Cruzeiro. E aliado a um sistema defensivo que funciona e funciona bem, tem funcionado nos últimos jogos. Por isso o Pedrinho tem que ter um pouco de calma, o presidente do Cruzeiro, né? Não adianta você colocar todo mundo do meio para frente, não. Você precisa ter um sistema defensivo sólido também, consistente, uma marcação na frente da área, 2 laterais. Aliás,
O William, né, o lado direito, é um baita de um jogador, fez um belíssimo gol, um cara que é espetacular e defensivamente muito bem. Quando o Cruzeiro acertou a linha defensiva, dá tranquilidade para o Cássio também ser o cara que a gente já conhece, né? E começa muito bem o segundo turno. Vamos fazer o seguinte, peguei aqui a tabela de classificação, a gente vai colocar a tabela de classificação, mas eu vou falar também do aproveitamento, né? Que é aquela coisa de você considerar quantos jogos. A tabela é essa, Botafogo 40, Flamengo 37, com 2 jogos a menos, Flamengo por causa do saldo, qualquer vitória simples amanhã já faz ser líder. Palmeiras 36, Fortaleza 36, Cruzeiro 35, São Paulo 32, Bahia 32. E aí, Furacão 25, Red Bull Bragantino 25, Atlético Mineiro 25, 3 times com 17 jogos. Vasco 23, o Criciúma 21 Juventude, Internacional 20, Corinthians 19, Vitória 18. A zona de abaixamento tem o Cuiabá com 17. O triunfo do Vitória diante do Palmeiras, muito importante, né? Saiu do Z4. Cuiabá. É importante lembrar que, tirando o Atlético Goianiense, que chega a 20 jogos nessa rodada, os outros não chegam. Todos têm jogos a fazer além dessa rodada. Então, Cuiabá 17, Grêmio 15, Fluminense 14, Atlético Goianiense 12. Sobre o que eu falei de aproveitamento, vamos lá. Aproveitamento do Flamengo é o melhor, 68,5%. O segundo é o do Botafogo, 66,7%. Mas o Palmeiras, que está em terceiro, já tem um aproveitamento pior do que Fortaleza e Cruzeiro. O Fortaleza tem 63,2% de aproveitamento, 61,4% o Cruzeiro, 60% o Palmeiras. Ou seja, estamos mesmo falando de times que estão no mesmo faixa e 2 que podem, com seus jogos a menos, ganhar pelo menos a posição no Palmeiras e, além disso, se aproximar. Né? Se você hoje considera que o Botafogo tem 40, com um jogo a mais, Fortaleza, se vencer, vai a 39, o Cruzeiro a 38. É verdade que o Flamengo pode mudar essa equação porque tem 2 jogos a menos. Ambos jogam contra o Internacional. Exatamente. Cruzeiro e Fortaleza. E na próxima rodada é Cruzeiro e Fortaleza. Ah, boa. Eles descansam, porque não jogam Copa do Brasil, se enfrentam na próxima segunda-feira, na outra ainda, jogão. Porque aí a gente tá falando principalmente de um recorte ali, sei lá, das últimas... Vou pegar 9 partidas, porque 9 rodadas, porque 9 rodadas atrás o Cruzeiro foi goleado pelo Bahia. Então, de lá pra cá, Fortaleza e Cruzeiro, o aproveitamento é absurdo. Impressionante. Ô, Mari, a gente tava falando do bom futebol do Cruzeiro e do impacto do Cássio nessa partida. Então, agora focando mais especificamente no Botafogo. O que faltou ao Botafogo, claro, teve chances e o Cássio fez grandes defesas. Então, acho que não dá pra falar, nossa, o Botafogo foi uma tragédia hoje, mas ó, quando você joga em casa e perde de 3-0, é uma coisa importante, ainda mais sabendo que tem cachorro grande chegando, né? No caso, o Flamengo amanhã. E entra, inclusive, já sabendo da derrota do Palmeiras. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho do lado do Botafogo, mais especificamente. Eu acho que o Botafogo teve muitas dificuldades, assim, de trabalhar o jogo mesmo. Tem a ausência do Júnior Santos, que ela é sentida de fato, assim, porque é um jogador que, diante da pressão, é um escape quase que certo. O Luiz Henrique vem depois, no segundo tempo, que também é um jogador importante quando o Botafogo ele precisa já acionar alguém na velocidade. Mas o Cruzeiro, ele fechou muito bem nessa configuração do Botafogo de hoje, com o Igor e com o Tiquinho. O Tiquinho recua muito e ele foi quase que um articulador desse time do Botafogo. Ele já fez isso outras vezes também, mas precisou muito mais dele, porque o Botafogo tá com essa dificuldade, né? Quando ele vê a queda do Eduardo, que já vem desde o ano passado, ele vai alternando quem que é esse jogador que vai servir os outros, que vai pensar na partida. E aí você tem a figura do Júnior Santos muito presente, que é um finalizador nato, e você vai, nesse novo Botafogo, dividindo as responsabilidades. Então, a do Tiquinho hoje foi dar esse passinho para trás para conseguir ver o jogo de frente e servir os companheiros. E o Cruzeiro se fechou muito bem. Assim, era uma marcação-pressão tão forte, que é o que o Elton falou. Ele obrigou o Botafogo a pensar o jogo com a bola e circular e encontrar os espaços, e quando ele conseguia, o Cássio estava lá. O Botafogo, ele teve poucos minutos melhor do que o Cruzeiro. Ele foi engatar uma sequência de ataque, uma sequência positiva lá para os 22 do segundo tempo só. O jogo ficou tão acelerado por conta do Cruzeiro que o Botafogo ele corria de um lado para o outro para tentar... Quando o Luiz Henrique entrou, né, inclusive. Exatamente, quando o Luiz Henrique entrou. Antes disso, você tinha os 2 laterais, e o Cuiabano também faz muita falta, porque é um lateral que apoia muito e defende muito bem, tanto que o Hugo depois entra no lugar do Marçal no segundo tempo.
Então o jogo do Botafogo ele não aconteceu nem pelos lados e nem por dentro. E para você, Elton, Botafogo agora? Eu acho que tem um pouco, o Arthur Jorge vai falar sobre, né? Acho que tem um pouco de gerenciamento de calendário. O Botafogo joga na terça contra o Bahia. Ok, que é em casa, né? Mas 2 dias de descanso, né? Domingo e segunda-feira já joga um jogo de mata-mata na terça-feira e aí vem uma sequência realmente insana. A opção pelo Oscar Romero por um lado e o Savarino por outro funciona muito mais quando você enfrenta adversários que se expõem. E o Cruzeiro tem essa linha, né, de jogar nos contra-ataques. A gente está vendo que os gols surgiram dessa forma, o lado esquerdo funcionando muito bem. O Oscar Romero é um jogador de construção, de sair da ponta para dentro, né, um cara de profundidade, de atacar espaço, de abrir espaços. O Savarino também. Por isso o Luiz Henrique, né, um jogador que é importante nesse sentido, do 1 contra 1, do cara de também muitas vezes jogar em cima da linha lateral. E quando o Botafogo tentou fazer isso, o Cruzeiro já tinha o resultado e o controle, não teve controle da posse de bola, teve controle fechando os espaços. É um cenário que muitas vezes o Botafogo vai enfrentar, porque quando o Botafogo deixou de ser um time que todos desconfiavam para ser um time bem consolidado taticamente, os adversários mudam para enfrentar o Botafogo. Então não são equipes que se expõem muito. Então ter um jogador para circular a bola por dentro, para tentar fazer o time abrir espaços, como o Mário trouxe, né, o Tiquinho saindo da área, era justamente para isso, né, para atrair marcação, para tirar um pouco os zagueiros ali quase da linha da grande área. O Botafogo sentiu dificuldades contra o Cruzeiro. Pode até dar certo contra adversários menos encaixados, né? Isso diz muito sobre o Cruzeiro, inclusive. É um time que se encaixou muito bem defensivamente e um time que soube muito bem explorar as suas transições. Fazendo projeções, o Botafogo tem esses 2 mata-matas. Os adversários que o Botafogo enfrentará jogam diferentes do que o Cruzeiro joga. O Bahia é um time de construção também, não vive uma boa fase, é bem verdade, mas não abre mão desse jogo, né, de ter a bola. E o Palmeiras também. O Palmeiras até menos que o Bahia, né, porque o Palmeiras é um time também de verticalidade. Mas é interessante, porque Botafogo vive, mesmo com a derrota, vive um momento melhor do que Bahia e Palmeiras. Sim. Né? Olhando os mata-matas. Mas é um time que vai muitas vezes sentir, não contra essas 2 equipes, sentir dificuldades para jogar contra adversários que jogam como o Cruzeiro jogou no Engenhão. Bom, pessoal, é isso. Essa foi a repercussão do ESPN sobre a derrota do Botafogo para o Cruzeiro 3-0, fora o passeio aí. Não foi um atropelamento no que diz respeito a chances de gol para ambos os lados. Tivemos até mais chances que o Cruzeiro, lógico que porque eles se recuaram para chamar o Botafogo, mas o Cássio fechou o gol, o Cássio fez o jogo, fez 3-0, porque não fosse o Cássio, fosse um outro goleiro, talvez fosse um 3-3, um 3-2, né, um jogo mais equilibrado. Mas é isso, o Botafogo tropeçou, poupou alguns jogadores, acho que o erro não foi poupar, o erro foram as escolhas tomadas para substituir esses jogadores, o time ficou pesado, lento, e não conseguiu nem a transição rápida para o ataque, nem a recomposição rápida para a defesa. É isso. Se inscreva no canal se vocês gostam desse conteúdo. Curta, né? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber os avisos sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Ajudem aqui com a chave Pix e o QR Code para a campanha do notebook, né, do novo computador, para a gente conseguir melhorar o serviço aqui com mais conteúdo e conteúdo de mais qualidade para vocês todos os dias. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.